Imagine um som tão potente, tão inimaginável, que ele viajou mais de 5,000 quilômetros do Estreito de Sunda, na Indonésia, até a Ilha Rodrigues, no Oceano Índico. É como se você estivesse em Nova York e ouvisse claramente algo acontecendo em São Francisco, ou até mesmo além. Estamos falando do som mais alto já registrado na história da humanidade, um grito primal da Terra que ecoou por todo o planeta. Esse som pertence a um nome que se tornou sinônimo de cataclismo: Krakatoa. O Krakatoa não é apenas um vulcão, é um marco na história da nossa compreensão sobre o poder avassalador da natureza. Em 1883, este gigante adormecido despertou com uma fúria que redesenhou paisagens, ceifou dezenas de milhares de vidas e, de forma surpreendente, alterou o clima global por anos. Ele gerou tsunamis devastadores que varreram cidades costeiras, pintou os céus do mundo inteiro com pores do sol espetaculares e incomuns, e deixou uma marca indelével na mente da humanidade. Como um único evento geológico pôde ter um impacto tão abrangente e tão global? Como a fúria de uma montanha de fogo pôde reverberar de forma tão profunda através do tempo e do espaço? Prepare-se para desvendar os segredos por trás dessa catástrofe colossal. Uma explosão que nos lembrou da nossa insignificância perante as forças brutas do nosso próprio planeta. Para entender a magnitude do que aconteceu, precisamos primeiro situar o palco. O Krakatoa jazia no Estreito de Sunda, uma passagem estreita entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia. Esta região é, e sempre foi, um caldeirão de atividade geológica. Ali, placas tectônicas colidem e se friccionam constantemente, tornando-a uma das áreas mais vulcanicamente ativas do mundo. Parte do infame Círculo de Fogo do Pacífico. O Krakatoa era, na verdade, um complexo de 3 cones vulcânicos: Rakata, Danã e Perboevatan, formando uma ilha exuberante e aparentemente pacífica. Apesar de seu histórico de erupções menores e ocasionais, o Krakatoa era amplamente considerado um vulcão adormecido pela população local e, em grande parte, pelos cientistas da época. A vida seguia seu curso normal nas muitas aldeias costeiras que pontilhavam o estreito. Pescadores lançavam suas redes, agricultores cuidavam de suas plantações e o comércio fluía pelas águas tranquilas. Ninguém poderia prever a iminente explosão, nem a escala da destruição que estava por vir. A ignorância sobre o perigo latente era generalizada, um véu de falsa segurança que cobria a região. As pessoas viviam suas vidas alheias ao gigante que respirava sob seus pés. Um titã que, em breve, acordaria para dar um dos maiores espetáculos de força bruta que a Terra já testemunhou. A tranquilidade de 1883 estava prestes a ser despedaçada por uma fúria incontrolável, um evento que mudaria para sempre a face da região e a percepção da humanidade sobre o poder da natureza. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. No entanto, a aparente calmaria começou a se dissipar em maio de 1883. Os primeiros sinais de que o Krakatoa estava despertando foram sutis, mas inconfundíveis para quem soubesse interpretar. Tremores de terra mais frequentes e plumas de fumaça e vapor que começaram a emergir das crateras, alcançando centenas de metros de altura. Estes eram os primeiros suspiros do gigante antes de seu rugido final. Contudo, tanto a população local, acostumada a uma certa atividade vulcânica, quanto os cientistas da época, que ainda não possuíam o conhecimento e a tecnologia de monitoramento que temos hoje, subestimaram largamente o perigo iminente. Havia uma crença generalizada de que seriam apenas mais algumas erupções menores, como as que ocorreram no passado, sem representar ameaça real. Mas a natureza tinha outros planos. Nas semanas que antecederam a erupção principal, a atividade vulcânica intensificou-se dramaticamente. Os tremores tornaram-se mais fortes e constantes, as explosões menores, mas audíveis, sacudiam o ar regularmente, e as plumas de cinzas e vapor cresciam em volume e altura, escurecendo o céu local por períodos cada vez mais longos. O Krakatoa estava se preparando para seu grande espetáculo, mas poucos, ou talvez ninguém,
compreendiam a escala da fúria que estava sendo represada sob a crosta terrestre. A verdadeira fúria do Krakatoa desencadeou-se nos dias 26 e 27 de agosto de 1883. No dia 26, uma série de erupções progressivamente mais violentas começou a abalar o estreito. Cada explosão era mais poderosa que a anterior, lançando rochas incandescentes e cinzas a quilômetros de altura. Os céus ficaram negros, mesmo durante o dia, e uma chuva de pó vulcânico cobriu navios e vilarejos próximos. Mas o clímax ainda estava por vir. A manhã de 27 de agosto testemunhou o auge da catástrofe. Entre as 5h30 e as 10h52, 4 explosões colossais, de uma violência sem precedentes na história moderna, rasgaram a atmosfera. A mais poderosa delas, a última por volta das 10h02, foi a que gerou o som audível a 5,0 km de distância. A onda de choque sonora foi tão intensa que rompeu tímpanos de marinheiros a 64 quilômetros do vulcão. Essa mesma onda de pressão atmosférica circundou o globo terrestre não uma, mas 4 vezes, sendo registrada por barômetros em todo o mundo, de Londres a São Petersburgo. A energia liberada foi estimada como equivalente a mais de 13 bombas atômicas de Hiroshima, uma força inimaginável que pulverizou grande parte da ilha de Krakatoa. As consequências imediatas foram devastadoras. A maior ameaça não veio da queda de cinzas ou das rochas, mas dos tsunamis gigantescos gerados pelas explosões. As ondas, algumas atingindo até 40 metros de altura, varreram as costas de Java e Sumatra, aniquilando cidades costeiras inteiras como Teluk Betung e Anjer. Vilarejos foram literalmente apagados do mapa. A força da água arrastou navios para o interior do continente, deixando-os encalhados a quilômetros da costa. O número oficial de mortos ultrapassou 36. 0 pessoas, mas muitos historiadores acreditam que o número real pode ter sido muito maior. A ilha de Krakatoa foi quase completamente destruída, com grande parte dela colapsando para formar uma vasta caldeira subaquática, um buraco profundo no leito oceânico, onde antes havia terra firme. A escuridão total causada pelas nuvens de cinzas vulcânicas transformou o dia em noite por dias a fio em grande parte da região. A paisagem foi irreconhecivelmente alterada, e o que antes era um paraíso tropical tornou-se um cenário de desolação e destruição. O Krakatoa não apenas explodiu, ele implodiu, redefinindo sua própria geografia e, por extensão, a geografia de milhares de vidas. Contudo, o impacto do Krakatoa não se limitou à violência imediata e à destruição localizada. Suas consequências reverberaram por todo o planeta, alcançando os céus e alterando o clima global de maneiras surpreendentes. A explosão injetou milhões de toneladas de cinzas vulcânicas e dióxido de enxofre na estratosfera, a uma altura sem precedentes. Essas partículas finas, levadas pelas correntes de vento de alta altitude, espalharam-se rapidamente por todo o globo, formando um véu opaco que persistiu por anos. O efeito mais notável foi o bloqueio parcial da luz solar. A Terra experimentou uma redução significativa nas temperaturas globais nos anos seguintes, um fenômeno que alguns cientistas da época chamaram de ano sem verão, embora os efeitos fossem mais sutis e prolongados do que um único ano. Colheitas foram afetadas em diversas partes do mundo, e os padrões climáticos sofreram alterações perceptíveis, demonstrando a interconexão intrínseca entre os eventos geológicos e a atmosfera do nosso planeta. Mas nem tudo foi desolação. Em uma reviravolta poética, as partículas na estratosfera também produziram espetáculos celestiais de tirar o fôlego. Pôr do sol e amanheceres em todo o mundo tornaram-se extraordinariamente vívidos e coloridos, com tons de vermelho, laranja e violeta de uma intensidade nunca antes vista. Pintores como William Ashcroft registraram esses céus pós-Krakatoa, deixando um legado visual daquela época. Relatos de luas azuis e sóis verdes também se tornaram comuns, fenômenos ópticos raros causados pela refração da luz através da densa camada de poeira vulcânica. O Krakatoa, em sua fúria, pintou o céu do mundo como uma tela gigante,
um lembrete belo e assustador de seu poder. Esses eventos não foram apenas curiosidades. Eles impulsionaram avanços científicos cruciais. O Krakatoa desempenhou um papel fundamental na compreensão da vulcanologia e da climatologia, revelando a complexidade das interações entre a litosfera e a atmosfera. A observação dos efeitos globais da erupção levou ao desenvolvimento de redes mais sofisticadas de monitoramento sísmico e vulcânico. Cientistas de todo o mundo começaram a perceber a importância de estudar esses eventos passados, não apenas por curiosidade histórica, mas como ferramentas essenciais para prever e mitigar futuros desastres. A tragédia do Krakatoa se transformou em uma lição valiosa, moldando a forma como a ciência moderna aborda a vigilância e a preparação para fenômenos naturais extremos. Hoje, o legado do Krakatoa continua vivo. No centro da antiga caldeira, onde a ilha original foi pulverizada, um novo vulcão emergiu das profundezas do oceano. O Anak Krakatoa, ou Filho do Krakatoa. Desde seu nascimento em 1927, o Anak Krakatoa tem crescido constantemente, com erupções frequentes e, por vezes, violentas. Sua atividade contínua serve como um lembrete palpável e constante do poder inabalável da Terra. Um filho que honra o legado explosivo de seu pai. O Anak Krakatoa representa a natureza cíclica dos eventos geológicos. A Terra é um planeta dinâmico, em constante transformação, e a inevitabilidade de futuras erupções é uma verdade científica inegável. O que o Krakatoa nos ensinou em 1883 e o que o Anak Krakatoa nos lembra hoje é a importância de respeitar e compreender nosso planeta. A humanidade, em sua busca por progresso, muitas vezes esquece sua insignificância perante as forças majestosas e incontroláveis da natureza. A história do Krakatoa é um testemunho da resiliência humana diante de catástrofes inimagináveis, mas também um convite à humildade. Ela nos convida a refletir sobre como coexistimos com um planeta vivo e poderoso e a responsabilidade que temos de proteger uns aos outros e o ambiente que nos cerca, aprendendo com o passado para construir um futuro mais seguro. Que o rugido do Krakatoa ecoe não como um som de terror, mas como uma voz de sabedoria, nos impulsionando a uma maior compreensão e respeito pelo mundo em que vivemos.